Fica à vontade para desligar o meu áudio. Vocês estão enxergando? Sim, direitinho. Vou começar falando igual o Deliano falou semana passada, que é um estudo, né, gente? Eu não vou saber tudo sobre isso aqui e o objetivo é discutir. Então, eu acabei fazendo as coisas de um jeito que vai ser mais legal se vocês participarem. E eu vou guiando para o que está no próximo slide. Então, é mais legal se vocês participarem mesmo. Meu nome é Letícia, eu acho que muitos me conhecem, alguns não conhecem. Eu sou do 7º período, entrei na Liga agora. Então tá. E copiei esse layout Mara do Deren. Só para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui 3 casos clínicos, mas não se desesperem. É bem tranquilo, assim, não vai ser nada super demorado, super complexo. Eu coloquei 3 porque eu achei que cada um desses pequenos casos ia dar para focar mais em uma parte do que a gente quer falar. Por isso que tem 3, mas não é muita coisa, não. Então, vamos começar. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, tranquilo, viu? Vamos começar com esse paciente, que é o Jonas, de 8 anos, branco, está no 4º ano do ensino fundamental, e a queixa principal dele na consulta é dificuldades de aprendizado. Aí, baseado nessa queixa principal super vaga, eu queria tentar pensar, igual era lá nas aulas de LHC, o que a gente tem que perguntar para esse paciente, o que a gente tem que considerar, quais informações aí são importantes na história, essas coisas. O que vocês acham? O que será que está mais associado a essa dificuldade de aprendizado, né? Por que ela acontece? Será que o paciente tem algum distúrbio de sono? Ou recentemente ele teve algum distúrbio alimentar que está afetando o aprendizado dele? Eu acho importante a gente saber a etiologia, né, dessa dificuldade de aprendizado, que é diversa. Sim, eu acho que, continuando a linha de raciocínio do Deleno, é importante perguntar também, tanto para ele, que é uma criança, né, mas é importante também a abordagem dos pais, ver se ele se ele consegue se concentrar, se esse aprendizado vem depois de uma concentração, se ele simplesmente não consegue nem pegar nas coisas para tentar aprender, né? Ótimo. Então a gente já tem 2 coisas aí. Primeiro, que seria uma causa possivelmente reversível, né, para isso, igual distúrbio de sono, de alimentação, ou igual a Gabriela falou, se é uma questão de atenção. Pode ser. Seguindo a mesma linha dos meninos, eu acho importante abordar a saúde mental, ansiedade, saúde mental dos pais também. Sim, também acho muito relevante. Saber se essa dificuldade de aprendizado ela vem acompanhada de algumas outras coisas, né? Tipo assim, como agitação, hiperatividade, sei lá, como que é o comportamento dele em casa, como que é o comportamento dele na escola, acho que é bem importante também. Sim, ótimo. Eu sairia um pouco dos sintomas. Tipo assim, saberia, sei lá, com quem que ele chegou na consulta. Tipo, se ele chegou com a mãe, se ele chegou com o pai, se, sei lá, foi outra pessoa que levou, porque às vezes questão de ambiente familiar também faz muita diferença, né? Relação familiar. E outra coisa seria analisar igual uma dor mesmo, tipo, a cronologia disso, se é uma parada que ele nunca teve, surgiu agora, ou se isso vem se arrastando há um tempo já. Importante também. Vivian, o que você ia falar? Eu ia falar isso que o Pedro falou mesmo, mas aproveitando aqui, eu pensei em outra coisa. Como é criança, a gente tem que sempre levar para uma história gestacional, uma história de parto, para ver se tem alguma complicação disso daí. Ótimo. Vocês fizeram mais perguntas do que eu acho que a história traz, mas vamos ver. Um paciente não alfabetizado, de, vamos lembrar, 8 anos, lê apenas palavras simples de alta frequência, como casa e bolo. Problemática apresentada no 2º ano escolar, quando os pais receberam aviso da escola de que o rendimento de Jonas estava baixo. Os pais creem que isso ocorreu em razão da professora ser muito severa. Apresenta comportamento de recusa em fazer as tarefas em casa e, mais recentemente, tem apresentado comportamento irritável, choro exagerado, dores de barriga pela manhã antes de ir à escola e enurese noturna eventual. Então, o que o Álvaro falou sobre saúde mental, tem umas dicas aí. Quais são?
essa irritabilidade, né? Esse choro exagerado. Parece que tudo é intenso para ele. Todos os sentimentos dele acabam sendo assim exacerbados. Sim. Enurese, para quem não sabe, é quando a criança faz xixi na cama durante a noite, que aos 8 anos, talvez a gente já tenha que pensar alguns motivos para isso. E também temos sobre o que o Pedro falou. Os pais trouxeram. Como que é? Como que são esses pais? Eles acham que isso está acontecendo porque a professora foi muito severa. Eu ia falar isso, os pais dificilmente assumem a culpa, né? É sempre o mundo, ou então até o filho. Pois é. Então é isso, gente. É um caso de professora severa. Podem dormir. Boa noite. O que mais que chama atenção aí? Vamos ver. Vocês têm Eu acho que pode falar. essa tentativa de esquiva dele de ir para aula, dores de barriga pela manhã antes de ir à escola, é importante também, mas não sei o diagnóstico, não. Não precisa saber diagnóstico. A gente ainda tem mais dados na frente, mas agora vamos pensar em hipóteses. E sim, isso que você falou é importante. A criança não querer eu analisei essa questão da enurese, eu acho que isso é um fator muito importante, porque a gente sabe que dependendo do contexto, né, que a criança está inserida, os pais podem ser muito duros, podem, em situações, causar constrangimento, e isso pode afetar o desenvolvimento, talvez, de uma forma muito importante, né, da criança, e pode estar gerando, estar associada também, ou desencadeando certos problemas psicológicos. Ô Letícia, tem dados sobre como foi a conduta dessa criança durante a consulta, como que ela reagiu, se ela respondia? Tem alguns dados sobre isso, sim. Daqui a pouco tem os dados de avaliação neuropsicológica que pega um pouco isso. Uma coisa que eu notei aqui, que acho que é importante também, é que o primeiro problema foi no segundo ano, e assim, a gente tem que saber qual foi a trajetória da criança no sistema de saúde, né? Se ela foi no psicólogo antes ou não, ou se é o primeiro contato. Porque se ele teve problema no segundo ano e a gente está no quarto ano, tipo, é meio preocupante que a primeira ajuda profissional seja buscada 2 anos depois, no caso da criança. Isso não estava exatamente explicitado no caso, não, mas eu acho que pelo aspecto, eu acho que é uma primeira consulta, sim. Eu acredito que pode até passar assim despercebido. Ele tinha 6 anos, né, quando começou. Então acaba que essa dificuldade de aprendizado, ela não é tão visível e tão chamativa quanto à medida que o tempo foi passando. Então acho que por isso que a tendência mesmo é esperar um pouco para ver se isso realmente está acontecendo. E os pais que se esquivam, né, mais ainda. Então, hipótese até agora. A gente já teve falando sobre distúrbio de sono, questão de atenção, alguma coisa mais específica ou mais genérica? Acho que pode ter retardo mental também. Sim, pode. Vocês acham que pode ter TDAH? Foi uma coisa que eu pensei, assim, vendo o texto. Estou lendo aqui de novo para ver se tem alguma coisa que pode indicar para o lado do TDAH ou para o lado do transtorno de autismo também, né? Foi mal. TDAH e autismo são duas boas hipóteses, ainda mais com queixas tão amplas, igual a gente tem até agora. Então, vamos ver mais dados. Gestação e parto, importantíssimo, sem anormalidades. Contexto familiar. Família estruturada, dinâmica satisfatória, mas pobre de estímulos e informação. Antecedentes familiares. Pai apresentou importantes dificuldades de aprendizagem na infância, com evasão escolar aos 13 anos. Exame psíquico, ainda não é todos os dados que temos sobre o exame neuropsicológico, mas por enquanto nós temos bom estado geral, faces atípica, orientado no tempo e espaço, atenção conservada, memória conservada, humor estável durante a consulta. Eu acho que a informação que eu peguei aqui no primeiro momento mais interessante foi o pai ter tido a mesma dificuldade. Uhum. Ou seja, pode ter alguma carga genética, sabe? Não, eu não sei se é o caso aqui no momento de pensar em narcolepsia, né? Tem uma relação genética muito forte. Mas nesse caso, o paciente teria um problema muito grande de sono, né? Uhum. De cataplexia, de que do nada ele cai e começa a dormir. Então, eu acho que o paciente não teve isso. Então, seria uma
possibilidade para descartar a narcolepsia nesse momento, mas eu acho que tem alguma relação genética, sim. Isso é importante também, porque talvez não tenha tanto a ver com a professora Severa ou com o ambiente escolar. O que mais que vocês acharam interessante aqui? Só um adendo ao que o Delano falou, eu acho que essa questão de genético, né? Existe um debate muito clichê até de ambiente, genética e tal, mas muitas vezes a gente pensa em associação familiar, né? Associação de doença familiar como sendo uma coisa genética, mas muitas vezes eles podem estar expostos ao mesmo fator ambiental também. Que é uma coisa que a gente às vezes não pensa, né? A gente pensa assim, família genética, meio que automático, mas às vezes o mesmo fator que está influenciando. Então, dependendo da criação, se a criação dos dois é alguma coisa assim. Um exemplo clássico é numa casa que todo mundo come muito sal, todo mundo é hipertenso, mas não é genético. Então, é só uma analogia, mas assim, eu concordo, estou de acordo com o que o Delano falou. Interessante isso também. Seguindo mais ou menos a Uma ideia coisa- do Pedro sobre fator ambiental, tem essa informação que a família é pobre de estímulos e informação. Tem isso mesmo. Isso é interessante também. Alguém ia falar alguma coisa? Pensando nisso que foi falado sobre o pai, né? E sobre o transtorno do espectro autista, tem relação. Assim, geralmente, crianças que são diagnosticadas têm pais que também são diagnosticados junto com os filhos. Acontece isso. Então, não sei se isso foi uma dica em relação a isso, mas eu pensei nisso. E também, eu não sei, dei uma viajada aqui em relação à dislexia, talvez. Então, vamos pensar. O que a gente esperaria em cada um desses casos? Vamos supor, se fosse autismo. O que a gente esperaria encontrar mais para frente no nosso exame do paciente? Além de uma dificuldade de aprendizado, que é uma coisa muito geral, assim. A dificuldade para comunicar diretamente, né? Interação social, né? Interação social, olhar no olho é uma coisa que no autismo faz muita diferença. Se fosse TDAH, o que a gente esperaria encontrar? Isso que eu queria falar, que na hora que eu vi essa questão da genética ali, né, que parece ter um componente genético, eu pensei muito em TDAH. Mas logo depois no exame psíquico fala que a atenção está conservada. Então, de certa forma, já afastaria um pouco o TDAH também, né? Apesar do componente genético ser forte. Eu concordo que afastaria um pouco, mas também eu acho que isso são dados mais do momento da consulta. Sim, com certeza. Tem que fazer um estudo mais detalhado, com certeza. Se fosse algum distúrbio do sono, o que a gente esperaria? É o exemplo que eu tinha falado de narcolepsia, né? Teria o paciente constantemente com sono, né? A principal causa de dificuldade de aprendizado dele poderia ser justamente essa questão de sono durante a aula. Sabe? Sim. Vamos ver mais informações. O que mais é importante, além disso, que a gente já viu? O que vocês fariam? Se vocês pudessem ter qualquer informação assim, sobre o estado neuropsicológico desse paciente, o que vocês iam querer saber? De início, eu faria de tudo para não diagnosticar um TDAH precocemente. Porque me parece um diagnóstico muito querido. E que, sei lá, pelo menos eu tenho uma impressão de que se diagnostica muito mais que existe. É muito importante mesmo a gente não fazer um diagnóstico só porque está aparecendo a princípio, ainda mais na primeira consulta, ainda mais com crianças, né? Sim, vamos ver. Tá. Ele estabelece interação com contato visual. Ele tem um QI de 120, ou seja, médio superior, inteligência normal, está com dificuldade de aprendizado e se negando a ir à escola. Humor estável, mas chora ao falar da escola. Linguagem receptiva e expressiva adequadas, significa que ele entende o que falam com ele e ele responde falando. E na avaliação psicológica feita com a escala WISC-3, essa escala é uma escala de avaliação neuropsicológica que é mais usada no âmbito da psiquiatria e da psicologia, mas nada impede neurologistas de usarem ela também.
inteligência, atenção e função executiva normais. E como esses são testes padronizados, não importa que é o momento da consulta. Isso já dá uma dica forte para a gente de que esses três quesitos realmente estão normais. Então, o que a gente pode descartar? TDAH. Podemos. Autismo e retardo mental. Podemos. O que está sobrando? O autismo, né? Porque ele tem contato visual. É. O que está sobrando, então? Acho que sobra depressão Uhum. e transtorno de aprendizado, tipo de dislexia, descalculia. Sim, sobra isso. Nível de alfabetização inferior à escolaridade, deficiências no aprendizado das regras de decodificação necessárias à leitura e deficiência de consciência fonológica. Alguém fala o diagnóstico pra gente? Baseado nisso? É dislexia? Sim. Temos aí um caso bem simples de dislexia, porque normalmente a queixa principal inicial é essa, de dificuldade de aprendizado. O pai, não dá para dizer, claro, provavelmente tinha dislexia também, mas pode não ser. Sabemos que é um ambiente pobre de estímulo, onde tem maior prevalência de dislexia, e que tem o componente genético também. Então, nós temos um diagnóstico de alteração de desenvolvimento específica, dislexia, poderia ser, como o Álvaro falou, descalculia, tem vários tipos diferentes, nesse caso, dislexia. E também um quadro de ansiedade decorrente da dislexia. Porque uma criança meramente disléxica, talvez iria na escola normalmente, interagiria muito bem, mas tem uma professora muito severa, não lê tão bem quanto os colegas, não consegue fazer as atividades que os colegas fazem, isso acaba gerando ansiedade. E aí eu pergunto, vocês acham que isso tem relação, não tem relação, uma coisa com a outra? Eu diria que tem bastante relação até. A questão do medo, da preocupação, até o sintoma intestinal, se for parar para pensar, ele ficar com medo de ir para a escola, e aí já começa a dor de barriga. Então eu acho que é interessante investigar isso aí. Sim. E eu coloquei aqui só uns exemplos para gente de artigos que eu achei em uma pesquisa de 40 segundos. Procurei sobre as consequências negativas emocionais da dislexia quando não tratada e abordada. Então, temos impacto emocional e consequências. Tem um livro inteiro sobre os impactos sociais e emocionais de transtornos específicos de aprendizagem. Também problemas na adolescência. E eu achei alguns artigos falando também sobre desfechos negativos como depressão na vida adulta e até suicídio, mas esses eu não achei muito robustos, então não coloquei aqui não. Só queria trazer isso aqui com exemplos gráficos para vocês lembrarem que realmente é comum, ainda mais antes do diagnóstico, antes do início da abordagem, a criança ter um quadro de ansiedade muito forte em relação à escola, por causa da dislexia. Agora, vamos ver sobre definições. Eu trouxe algumas definições e alguns conceitos, assim, mais básicos sobre dislexia, mas eu acho que talvez em algum momento tenha que entrar num ponto um pouquinho mais complexo para explicar, que são coisas que têm, assim, relação direta com o processamento de linguagem no cérebro. Então, acho que quem se interessar por isso tem muito para estudar nessa área. Eu tirei isso de um livro sobre desenvolvimento infantil e um capítulo de livro sobre dislexia dos autores mais proeminentes nessa área, recentemente. Pelo DSM-4, a dislexia é um comprometimento acentuado no desenvolvimento das habilidades de reconhecimento de palavras e compreensão de leitura. A leitura oral é caracterizada por omissões, distorções e substituições de palavras e pela leitura lenta e vacilante. A compreensão da leitura também é afetada. Alguma coisa que é nova para vocês? Ou esse conceito vocês acham que já era bem conhecido? Tranquilo? Eu não conhecia tanto, não. Conheci essa semana na aula de sênior. Não, de semana. Eu não conhecia o conceito, assim,
palavra por palavra também não, mas acho que todo mundo já, sim, viu alguma pessoa que era disléxica ou fez piada, eu sou disléxico porque leu uma palavra errada e tal. E esses dois outros autores aqui, no ano de 2000, definiram dislexia como distúrbio neurológico que acomete crianças com potencial intelectual normal, sem déficits sensoriais, com suposta instrução educacional apropriada, mas que não conseguem adquirir ou desempenhar satisfatoriamente a habilidade para leitura e ou escrita. Para mim, isso foi novo. Para você ter um diagnóstico de dislexia, você precisa que o potencial intelectual seja normal, para você avaliar de fato a habilidade de leitura da criança. E não confundir, por exemplo, como a gente estava falando mais cedo, com um retardo mental ou com uma falta de estímulo, né? Seguindo. Temos esse quadrinho aqui sobre processamento de leitura. Eu vou tentar explicar isso de forma assim, falando só o que foi essencial para a gente entender as próximas partes, e é o que realmente precisa se saber. Mas quem se interessar, pode olhar nas referências ou me chamar depois, que o capítulo de livro do qual eu tirei isso é muito, muito bem escrito, muito bem explicado, apesar de estar em inglês. E, assim, eu achei bem interessante também a gente... Bom, eu gosto muito do tema, né? Então, vamos imaginar. Isso aqui é sobre... É um esquema que explica como que uma pessoa faz a leitura de uma palavra, desde o momento que ela olha para a palavra até o momento que ela fala a palavra em voz alta. Então, estamos falando de leitura em voz alta. A primeira coisa que acontece aqui é a análise visual e ortográfica da palavra, onde a gente vai identificar a letra que a gente está vendo, identificar a posição da letra e ligar a palavra com a letra na qual ela está. Então, se você está lendo duas palavras, você está lendo, por exemplo, eu vi. Você vê um E e um U, e um V e um I, mas você sabe qual que está em cada palavra. Essa questão da posição da letra tem uma curiosidade interessante. Vocês já viram nessas coisas de internet, assim, um meme ou no Facebook, que as pessoas colocam a primeira e a última letra da palavra no lugar certo e misturam as letras do meio? Mesmo assim a gente consegue ler? Isso é porque a gente codifica a posição da letra em relação à primeira e à última. Então, na hora que você vai codificar, você não pensa, essa é a quarta letra. Não, você pensa, essa está 2 posições para lá da primeira, ou uma posição para lá da última. Por isso que a gente consegue ler com facilidade mesmo assim. Isso é interessante. Bom, a partir daí, você vai colocar essa informação da letra, da palavra e de qual posição as coisas estão no seu buffer ortográfico. Buffer significa, uma tradução assim ruim, memória. Então você vai colocar isso na sua memória ortográfica de muito curto prazo, você só precisa gravar aquilo até passar para a próxima fase. E daqui a gente tem 2 vias que a gente pode seguir, que é a via lexical e a sublexical. A via lexical é a que a gente usa na maioria das vezes, para ler palavras que a gente já conhece de forma familiar, palavras frequentes. Então, quando você está lendo em voz alta, as coisas vêm de forma muito fluida. Você conhece todas aquelas palavras, você usa a via lexical. Você passa direto do ortográfico aqui para o fonológico. E aí, do fonológico, você vai direto para a memória de saída e você fala. Então, você não passa pela compreensão antes de chegar lá, na fala. Por isso que isso aqui é muito rápido. A gente lê em voz alta de forma rápida e, às vezes, sem nem compreender o que a gente está lendo em voz alta. A gente viaja. Porque não necessariamente a gente vai passar aqui pelo sistema conceitual antes de chegar no discurso. Essa é a primeira via, onde a gente tem aqui, vou explicar rapidão. Aqui é uma central de informação, esse léxico ortográfico. Você leu a palavra casa. Aí o léxico ortográfico vira e fala assim, opa, eu sei onde está o significado dessa palavra, estou te levando para lá. Ele é uma central de comunicação. E aí ele te leva aqui para o conceitual. Ao mesmo tempo, ele te leva para o fonológico. Eu sei falar essa palavra, já vai falando de uma vez. Por isso que é mais rápido. Esse outro aqui é o sublexical.
E a gente vai ler pelo sublexical através de conversão grafema-fonema. Grafema significa letra, fonema significa som, de forma bem básica. Então, você vai converter uma letra num som, juntar os sons na sua memória de output fonêmica e falar. Demora muito mais. Se eu for ler o nome de alguém, se eu for ler Letícia, então eu tenho L, U, eu tenho E, eu tenho T, T. Se você for ler desse jeito, demora muito mais. É o que acontece quando você encontra uma palavra que você nunca leu antes. Você tem que ver cada letra, qual som que ela faz. Demora um pouquinho mais. Mas você chega lá também. A questão é que quando você faz essa via sublexical, você só vai passar para o campo conceitual depois que você chegar aqui. Depois que você lê em voz alta. A pessoa vai ter que ouvir ela mesma falando para poder entender. Ou, quando não dá para falar em voz alta, a pessoa vai fazer uma mímica, chama inner speech. A pessoa vai imaginar que ela está falando aquela palavra para poder alcançar aqui o conceitual através da via auditiva. Tem sentido? Só mostra pra gente o quanto a gente é burro. Fez sentido? Tem alguma coisa que não ficou bem claro? Alguém que tem alguma dúvida? Ô, Letícia, eu lembrei de um exemplo, eu não sei se tem relação aqui com o que você está discutindo, mas tem relação com essa questão de conceito sobre fala, né? No caso de, por exemplo, paciente que fala inglês, essa questão de conceito é importante na fala, por quê? A palavra be, a pronúncia be em inglês, ela tem dois significados, né, se você for pensar, né? O be é o verbo ser, mas be também pode ser abelha. Então, tem pacientes que, em casos de afasia, eles conseguem falar o verbo be, mas eles não conseguem falar a palavra be, abelha, se ele pensar no contexto do animal. Então, esse negócio de conceito é muito importante nessa parte de discurso. Isso é muito interessante mesmo. E eu acho que eu sei explicar por que isso é assim. Não sei se eu estou falando abobrinha, não. Quem sabe alguém vai achar que é abobrinha. Essas duas palavras, elas têm o mesmo som, mas elas são palavras diferentes. Sendo que a primeira é o verbo mais comum da língua inglesa. A segunda é um animal comum, ok, nem tanto. E o nosso léxico ortográfico, que é a nossa central de direcionamento, ele está organizado por ordem de frequência. Então, as palavras mais frequentes vão lançar um sinal muito intenso. As palavras menos frequentes, menos intenso, ou então nem vão estar nesse léxico ortográfico aqui, que ele prioriza palavras mais frequentes. Então, quanto mais fácil for a palavra que você está falando, maior a chance de você ir na via léxica, que vai te permitir falar rápido e falar bem. Quando for uma palavra que você não conhece, uma palavra incomum, a chance maior é de você ir para a via sublexical. E aí vai ser mais complicado, você vai ter que passar pelo grafema-fonema, às vezes as coisas não fazem sentido. Pode ser por isso que você falou. Outro motivo pode ser que, de alguma forma, o sistema conceitual selecionou a palavra abelha como se, tipo assim, apagou a palavra abelha no caso que causou a afasia. Alguma coisa do tipo. Mas é muito interessante. Eu gostaria de estudar mais sobre isso. Vamos continuar? Pode falar. Por exemplo, se for uma outra escrita, da esquerda, de baixo para cima, aí alguns pontos desse aí ficam meio zerado, né? Pô, a gente teria que aprender novamente, meio que isso, né? Cortou o iniciozinho da pergunta. Você fala de novo. Ah, sim. Não, eu falei assim, se for outra escrita, né, sei lá, de outra língua, que seja da direita para a esquerda, de baixo para cima, por exemplo. Aí, alguns pontos desse daí, a gente fica meio que... A pessoa tem que aprender de novo, né? Porque mesmo que ela conheça a palavra, ela não consegue ler facilmente uma frase, por exemplo. Sim, exatamente. E aí você vai mais para a via sublexical. A sua via lexical é assim, não consegui fazer isso
não consegui fazer isso do meu jeito automático. Então, vamos na marra, letra por letra. Que é o que aconteceria se você colocasse... Não sei se vocês faziam isso quando eu era criança, põe as coisas na frente do espelho para ler. Eu tinha um livro que tinha a imagem virada, assim, eu tinha que pôr na frente do espelho. Aí você tinha que ficar olhando letrinha por letrinha. Quando as pessoas escrevem, às vezes, em código, vai coisa de braille, você vai letra por letra. Na hora que você descobre a palavra que você vai para a via lexical e fala ela rapidão. Mas, enquanto isso, você tá lá. L, E, T, que é a via sublexical. Eu acho que o mais importante para mim, na hora de entender isso, foi a diferenciação dessas duas vias, e que as duas têm que passar por esse primeiro processo aqui, a análise ortográfica visual. E aí depois a via lexical, rápida, automática, frequente, e a via sublexical, que é na marra. E que você não vai entender, a menos que você faça o inner speech, para você ouvir você mesmo falando, ou que você efetivamente ouça você mesmo falando. Vamos ver alguns tipos de dislexia? Que aí eu acho que esses conceitos aplicados talvez fiquem mais palpáveis. Eu escolhi 3, baseado em... tanto nessa parte mais didática de entender como as coisas funcionam, mas também em epidemiologia. O capítulo que eu li tinha 10 tipos, mas todos, na minha cabeça, assim, todos eram meio que baseados nesses, por isso que eu escolhi esse também. Primeiro tipo é dislexia lexical, também chamada de superfície. Na verdade, o nome mais comum é dislexia de superfície, mas o nome lexical dá uma informação pra gente, que é déficit na rota lexical, nossa rota automática. Força o leitor a usar a rota sublexical, de grafema para fonema. Então, a gente tem que entender as coisas a partir de inner speech. Tudo que eu leio, antes de eu entender, eu tenho que replicar aquilo na minha cabeça. Já aconteceu isso com vocês? Você lê uma coisa, aí você não entende. Aí você repete aquilo, aí você entende? É isso, você está se ouvindo falar e acessando a informação através da via auditiva. E aí, nós temos isso aqui, que é a leitura normal de pseudopalavras. Uma pseudopalavra é uma palavra que eles criam na hora de fazer estudos, que ela tem a mesma carinha de uma palavra em inglês, por exemplo, se o estudo for em inglês, mas a palavra não existe. A pessoa que não tem a via lexical, ela vai ler palavra normal e pseudopalavra do mesmo jeito. As duas na marra. As duas, uma tão bem quanto a outra. Então, a pseudopalavra é tão boa quanto a palavra normal. Temos agora a dislexia fonológica, na qual tem um déficit da rota sublexical. Antes de eu chegar lá, alguém me chuta o que acontece com as pseudopalavras? A pessoa, às vezes, não é capaz de entender, né? Não é. A pessoa só fala, não consigo ler isso. Não sei o que é isso. Leitura correta de palavras armazenadas no léxico de entrada ortográfica, que é organizado com base em frequência de uso. E leitura muito dificultada de pseudopalavras. Isso, talvez se isso for uma dislexia adquirida por causa de um AVE, por exemplo, talvez a pessoa ia estar bem até com as palavras que ela conhece, conseguia ler as palavras que ela conhece. O problema é quando é uma dislexia do desenvolvimento. E aí a criança não consegue desenvolver a rota lexical antes de ter o déficit na sublexical. Então, o aprendizado ele é bem demorado com essas pessoas e ele depende de outros mecanismos, que não a rota lexical, que é o que todo mundo usa, né? E dificuldade com palavras morfologicamente complexas, que é como se fosse uma pseudopalavra para o seu cérebro. Você não sabe o que é aquela palavra. Então, você vai ter que olhar ela na marra com o sublexical. Essa pessoa não tem. E o último tipo é a dislexia de posição de letra. Então, onde que está o problema aqui? Alguém sabe se é rota lexical, rota sublexical? Tem gente falando com o microfone fechado aí. Seria antes, naquela primeira parte, antes das duas rotas, na separação. Exatamente.
é na codificação de posição. Então, não é nem na lexical, nem na sublexical. O sintoma cardinal dessa dislexia é a migração de letras dentro da palavra, que eu acho que é o que talvez as pessoas mais conhecem como um clichê da dislexia, assim, né? Não sei. Tem uma frase do Einstein. O Einstein era tudo, né? Ele era disléxico, autista, mal educado e tal. Aí ele fala, as palavras saltam, as letras saltam dentro das palavras quando eu vou ler. Tem pessoas que descrevem dessa forma mesmo, porque ela não consegue saber a posição da letra. Então, se ela está codificando aquilo várias vezes, cada vez ela vai codificar de um jeito. E as letras vão saltar mesmo. Só a primeira e a última que vão se manter. Porque todas são codificadas em relação à primeira e à última. A probabilidade de migração de letras é mais alta se a palavra resultante for frequente. Olha que interessante. Então, se eu tenho uma palavra incomum, mas se eu migrar, eu gero uma palavra comum, a minha rota lexical vai lá e puxa aquela palavra, que ela quer ir muito rápido. E aí vai puxar errado nesse caso, né? Porque, às vezes, não é a palavra mais comum que você quer naquele momento. Uma dúvida, assim, a dislexia, nesse caso, ela sempre ocorre com as mesmas palavras? Ou ela vai variando, assim, a pessoa pode ler o mesmo texto 2 vezes e em um entender coisa diferente do outro? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu imagino que pode ser diferente cada vez, principalmente na disposição de letra, porque a pessoa vai codificar de forma meio aleatória a posição da letra. Não sei. Não, é um negócio assim que incomoda, né, de pensar, mas sei lá, muito doido. Às vezes, da segunda vez que a pessoa lê, se ela tiver um déficit que não seja na rota lexical, às vezes aquelas palavras vão estar mais frescas ali, vai facilitar a leitura. A pessoa vai ler melhor, talvez. Não sei. Legal. Bom, então agora, com base nesses exemplos, temos 3 exemplos. Qual é o tipo de dislexia? Lembrando que existem a de posição, no nosso universo aqui, dessa apresentação, de posição de letra, a fonológica e a de superfície. Então, a pessoa que lê a palavra form como from. Qual que é a função prejudicada aí? Quem sabe? A posição de letra. Sim, é a posição de letra. Então, no caso, temos a dislexia de posição de letra. E agora? Uma pessoa tem dificuldade acima da média para aprender novas palavras. Vamos lembrar que palavras novas não estão armazenadas no nosso léxico ortográfico, na nossa central de comando lá. Porque elas não existem, então elas não são frequentes. Qual o mecanismo que seria utilizado para ler uma palavra pela primeira vez? Sublexical? Sim. Então, no caso, a pessoa aí vai ter o quê? A fonológica. Exatamente, a fonológica. E o terceiro exemplo, a pessoa não consegue diferenciar as palavras whale, que significa lamento, e whale, que significa baleia. As palavras estão sendo compreendidas a partir do seu som. E whale tem o mesmo som, então a pessoa não vai saber diferenciar. Por que a pessoa está compreendendo a palavra a partir do som? Por causa daquele trem lá que você tem que ouvir, nem que seja ouvir com o ouvido de dentro, mas você tem que ouvir. E, inclusive, é uma coisa que eu queria te perguntar também. Eu tô muito perguntador, mas é conhecido assim, o mecanismo, porque foi uma coisa que sempre me incomodou. Assim, eu sempre me perguntei como que eu me escutava sem ter som, sabe? Já até pensei que talvez fosse alguma coisa, não sei. Eu não sei assim, se isso que eu estou falando é absolutamente correto, mas o que eu já estudei é que existe uma memória auditiva de trabalho, que retém informação de forma auditiva no córtex pré-frontal, de forma bem, assim, bem rápida, mas bem mecânica também. Então, você quer gravar um número,
você fica falando o número na sua cabeça ou até em voz alta, para você lembrar. Então, é uma memória que fica repetindo o mesmo circuito várias vezes, até você vai falar assim, não quero isso mais. Então, existe essa memória auditiva de trabalho. Não é exatamente, eu acho, a voz do nosso pensamento, né? Isso é uma coisa talvez um pouco menos, bom, clara para mim. Ok. Qual mecanismo está deficitário aqui, então, se a pessoa está tendo que ouvir ela mesma para poder saber qual palavra que é? Caroline, vai falar? A via lexical, não? Sim, a via lexical. E se a via lexical está deficitária, a gente tem a dislexia de superfície, que também se chama dislexia lexical. Então, gente, a parte mais pesada assim, de mecanismo que eu queria falar era isso. Claro que tem muito mais, eu nem sei tanto sobre esse assunto, mas eu tenho muitas referências. No final, se a gente, eu vou mandar os slides, vocês têm as referências no final, ou então eu mando os PDFs que eu tenho e tal. Mas agora tem outras coisas que eu acho importante nós considerarmos. Então vamos para um segundo caso clínico, e agora todo mundo já sabe que o diagnóstico é dislexia, né? Então vamos pensar em outras coisas. Nós temos Marcos, 14 anos, branco, cuja queixa principal é a dificuldade de aprendizado. O paciente é recrutado para estudo sobre dislexia, apresentando história familiar positiva para dislexia por parte do pai, teste de vocabulário receptivo inalterado, teste de nomeação de letras, números e cores inalterado. Então, ele consegue identificar a letra que tem ali. Resultados alterados. Decodificação de pseudopalavras, compreensão de leitura, fluência de escrita, ortografia e processamento fonológico. Não vamos ficar nos atentos no tipo de dislexia, não. Até porque a gente sabe que quando a gente estuda classificação, na vida real as coisas sempre são um pouquinho mais complexas. Igual nesse caso, nós temos decodificação de pseudopalavras alterada e também o processamento fonológico. Então, teria que fazer um estudo melhor para entender a real etiologia do negócio, né? Bom, diagnóstico, já sabemos, dislexia. Mas, quais exames complementares faz sentido eu pedir? Letícia, estou com uma dúvida nesse contexto de dislexia, que eu acho que se eu entender melhor essa dúvida, daria para responder essa pergunta melhor. Da causa da dislexia, eu ainda não enxerguei isso. O próximo slide é sobre isso. Então, tá, essa beleza. pergunta é um spoiler do... Beleza. Não, porque eu estava com essa dúvida até agora. O que causa a dislexia, né? Pois é. Alguém tem algum chute do que causa? Então, o que eu deveria pedir? Em criança, talvez epilepsia? Uhum. Pode ser. Não sei se tem mais. O que você pediria para uma epilepsia? Para uma suspeita de epilepsia? Qual tipo de epilepsia? Não. Qual exame você pediria para investigar uma possível epilepsia? Algum exame de imagem? Poderia ser. O que mais? Como é que chama? Eletroencefalograma? Sim, também. Eu confesso que os casos clínicos de eletroencefalograma eu pulei. Não tive a força de vontade necessária para trazer um caso clínico que tivesse o eletroencefalograma, não. Mas eu trouxe um exame de imagem no próximo slide. Quem chuta qual foi? A ressonância magnética? Não. Se for bem de vida, é um PET scan. Ah, se for bem de vida, né? Mas não sei se o cara é bem de vida. Não, no caso não, que ele não pediu PET scan. A única outra opção.
TC? Sim, pedimos uma TC. E temos aí a TC do nosso paciente. Para quem não se lembra, já é um spoilerzinho. Bom, não, vamos ver quem se lembra antes. O que tem errado aí? O famoso sinal da seta, né? O sinal da seta. Onde que tá isso? O que tem aí? Desmilinização. Pode ser, não sei se é desmilinização não, mas onde? Tô Lobo querendo temporal. um diagnóstico mais topográfico, assim. Lobo temporal. Eu chuto porção medial do lobo temporal, que tá tudo ali, resolve tudo. Mas tem uma coisa assim, uma coisa que tá ali, que é uma estrutura que tem nome, até epônimo, sabe? É no temporal? Pera aí que eu tô bugado com esse imagem. Vou passar, então. Não, mas peraí. Você viu? Ah, eu vi que tinha circulado fissura de alguma coisa. Tá, Fissura do quê? Qual fissura que é essa, galera? essa é abscissa. Isso é uma TC normal, que eu tirei lá do site da Unicamp, que inclusive é muito bom. Vocês deviam vê-lo, se vocês não conhecem. E temos aqui a fissura lateral, que ela vai até lá embaixo. E ela não é tão, assim, ampla, igual essa aqui tá, entendeu? E temos isso dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Isso se chama síndrome perissilviana bilateral, que frequentemente se apresenta com epilepsia e comprometimento comportamental, que podem incluir retardo mental, disartria, desenvolvimento de discurso atrasado e também desenvolvimento de coordenação motora fina atrasado. E também dislexia. Isso é uma síndrome que ela é bem rara. Eu não trouxe ela aqui para falar que ela é a principal causa de dislexia, porque de forma alguma é verdade isso. Mas ela é um tipo de malformação do sistema nervoso central, que é uma das principais causas, é uma das causas de dislexia. Mas além disso, Helena, aqui temos o que você perguntou. As etiologias da dislexia podem envolver pontos de mutação, anulação, as genéticas, né? Repetida amplificação do trinucleotídeo, trissomias, imprinting genético, herança mitocondrial, herança poligênica. Malformação do sistema nervoso central, mau desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, é muito importante na dislexia perguntar sobre gestação, perguntar sobre o parto, sobre os primeiros meses de vida, danos no sistema nervoso central pós-natal, privação ambiental. Então, o estímulo durante a primeira infância para a leitura escrita também é muito importante. Oportunidade educacional inadequada. Como sempre, é uma interação, é multifatorial. Tem parte genética, tem parte adquirida, tem ambiental e tem vários fatores. Mas acho que isso é um bom resumão, assim, que nos alerta para. Se você, às vezes, tem condição, pedir um exame de imagem faria sentido. Eu não coloquei esse caso aqui, não, mas teve caso de uma menina que tinha um lipoma, e o lipoma estava causando a dislexia. Então, é interessante investigar exames de imagem. Desenvolvimento, então, ver se cumpriu todos aqueles estágios de desenvolvimento, a caderneta da criança, no caderninho de vacinação, sabe? Isso é muito importante na avaliação da dislexia. E também perguntar sobre exposição durante os primeiros anos de vida, perguntar como que é na escola, se a escola é boa, se os pais leem com a criança, se acompanham o desenvolvimento escolar da criança, também é muito importante. Letícia, Agora, teria níveis ou graus de dislexia? Tem sim. Eu não estudei sobre isso, então realmente não sei falar sobre, mas eu sei que existe um diagnóstico de dislexia leve, por exemplo. Vamos falar sobre abordagem um pouco antes do terceiro caso.
A primeira coisa que você vai fazer com uma pessoa com dislexia, claro, considerando que não tem um lipoma, que não tem nada assim reversível que você pode fazer ali, considerando que é uma dislexia do desenvolvimento. São medidas comportamentais para a própria criança ter na hora de aprender a ler, ou que os pais podem incentivar a criança a fazer. Por exemplo, usar marca-texto. A criança vai marcando cada palavra que ela lê. Isso é mais importante na dislexia de posição de letra ou de ligar a letra com a palavra, porque aí ela lê a palavra, marca a palavra. Ela não está lendo nem a palavra da esquerda nem a da direita, sim aquela. Usar régua na hora que você lê, colocar uma régua embaixo da palavra para você não fazer translocação com a linha de baixo. Tem pessoas que têm um trocinho assim com... É um papel com um retângulo cortado no meio, então ela vai passando o papel para ler cada palavra de uma vez. São coisas que impedem a translocação de letra e de palavra de forma tão agressiva como acontece às vezes. E tem uma coisa chamada Dyslexifont. Tem 1000 dessas, eu peguei essa por acaso, que é uma fonte que facilita a leitura para pessoas com dislexia. Ela tem as letras maiúsculas em negrito, igual aqui, ó, o D, o O. Tem um espaçamento grande entre as letras, maior do que o normal. E o desenho da letra, por N motivos que eu não coloquei aqui, que eu acho que não é tão relevante, o desenho da letra facilita a identificação de cada letra, para a pessoa que tem dislexia de identificação de letra. Isso é uma coisa, gente, que é uma acessibilidade fácil da gente conseguir. Para uma escola, você vira e fala assim, essa criança tem dislexia de posição de letra. Dá para imprimir a prova dela numa fonte diferente? Coisas até bem simples, né? Ou talvez, assim, o Enem, que é uma prova enorme. Por que não pode fazer a prova de todo mundo com a fonte acessível, né? Laudo para a escola é uma coisa que o médico, o neurologista, tem que pensar sobre isso, porque a partir do momento que o médico dá um laudo, a escola vai passar a aplicar as medidas que eles consideram possíveis. Nem que seja aumentar o tempo de prova, ou dar uma prova com espaçamento maior entre as linhas, ou diminuir o número de questões. A grande maioria das provas institucionais tem alguma forma de acessibilidade para a pessoa com dislexia. Minimamente, o aumento do tempo de prova é muito importante. E justo, né? Laudo para concursos, porque existe cota para pessoas que têm deficiência, e dislexia se inclui em muitas dessas cotas. E, por fim, será que a gente vai dar Ritalina para o nosso disléxico? O que vocês acham? Deve ter um tratamento melhor. Tem. A medida comportamental, ela deve ser muito benéfica para o paciente, deve aliviar os sintomas emocionais que a pessoa tem, explica o que está acontecendo, dá laudo para a escola entende melhor o que está acontecendo. Significa que resolve o problema? Claro que não, mas ajuda muito. Todo mundo tem necessidades especiais em algum nível e as pessoas com dislexia também. Ritalina não é uma necessidade do disléxico, a menos que ele tenha um problema de atenção associado. E aí, nesse caso, vai ter um segundo diagnóstico, e esse diagnóstico vai precisar da Ritalina. Mas existem estudos provando que mesmo na dislexia chamada dislexia atencional, a Ritalina não tem efeito positivo sobre a leitura e nem sobre desfechos quaisquer dessa pessoa. Não vamos ser neurologistas que dão Ritalina para qualquer criança, por favor. Ok, então vamos para o terceiro caso. Temos Laura, de 13 anos, tem dificuldade de leitura, e os professores relataram que essa paciente estava adivinhando o significado das frases na escola ao invés de ler. Criança faz isso. Não sei se vocês têm crianças próximas. Quando eles não sabem, eles inventam. Isso não tem isso no caso, mas falar que a pessoa estava adivinhando o significado dá uma ideia de que o déficit é na via lexical ou sublexical? Sublexical. Sim. O lexical dela está super desenvolvido aí, adivinhando coisas que nem tem como adivinhar. E temos
esse exame de imagem desse paciente. Quem quer analisar ele para nós? Vou arriscar. Ela, assim, tá com uma atrofia cortical generosa ali em cima, né? Não. Não é uma atrofia? Não, eu acho. Porque parece, tá com muito espaço, né? É um corte que tá um pouquinho para cá do sagital. Tá normal essa TC, gente. Tá mesmo? Tá mesmo. E eu não sei por que eles colocaram isso no artigo. Não precisava, estava normal. E isso é a escrita dessa Laura, de 13 anos. Ela escreve tudo certinho, ó. E usando a ordem correta de escrita. Eu não sei se isso é muito relevante para escrever caracteres chineses, mas eu imagino que sim, porque tá ressaltado aqui. E tá bonitinho, vocês estão vendo? Que coisa, né? Será que era para ser assim? Qual é o diagnóstico? Às vezes não tem nada. Como vamos proceder? Mas ela tá adivinhando o significado das frases. Não é preguiça o diagnóstico também, já adianto isso. Mas eu fiquei um pouco em dúvida no adivinhando. Tipo assim, tá escrito florescer. Aí ela pega e fala, flor. Por onde flor floresça. Que lindo. O que vocês fariam, considerando... Eles falaram para essa menina, você tem dislexia. O que vocês fariam com ela, então? O que a gente falou aqui, né? Medida comportamental, falar com a escola, pega leve com ela, dá mais tempo de prova, dá uma fonte, dá uma régua, um marca-texto. Foi isso que fizeram com ela. Exatamente assim. Tanto é que ó, a referência da abordagem, eu até tirei de lá. Uma parte. E aí, temos que no setor de tratamento percebeu-se que a paciente realizava um movimento ocular repetitivo, vagarosa ascensão do olhar com correção rápida para o alvo, que ela não falou para ninguém, porque ela tinha vergonha de falar que o olho dela mexia sem ela mandar. E temos um diagnóstico de discinesia ciliar primária associada ao gene DNA AF2. Não importa essa síndrome também, igual a outra lá, uma coisa qualquer. Mas a questão aqui é, essa menina, ela tinha exame neurológico normal, esse que a gente faz em consultório, exame clínico. Ela tinha acuidade visual normal, mas em nenhum momento os médicos dela, tipo, sentaram e olharam na cara dela. Porque se tivessem feito isso, teriam visto o que o setor de tratamento viu, que eu imagino que, nesse caso, tenham sido pessoas um pouco mais tranquilas na hora de fazer uma avaliação, né? Então, acho que a mensagem desse slide aqui é que é importante a gente olhar para o nosso paciente. O paciente tem alguma alteração no desenvolvimento de linguagem? Pede o paciente para escrever e olha para ele. Pede o paciente para ler e olha para ele. Pergunta, tem alguma coisa? Você acha que tem algum motivo isso? Essa menina, ela tinha o quê? 14 anos. Ela sabia o que estava acontecendo. Mas ela foi tratada como disléxica por sei lá quantos meses, por causa desse descuido. Gente, e é isso. Essas são as referências. O que eu mais recomendo aqui é o Friedman, que tem um capítulo sobre tipos de dislexia e explica tudo direitinho. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, podem falar. Letícia, eu fiquei com uma dúvida aqui. E no caso da epilepsia, né? Será que aquela dificuldade de aprendizado, ela está relacionada a outros sintomas, de, por exemplo, alguma deficiência motor, alguma dificuldade de marcha, tem alguma relação ou é só o comprometimento de aprendizado?
Eu não tenho certeza, mas eu tenho a sensação de que na dislexia infantil, primeiro a criança pode ter crise de ausência. Então, no caso, ela vai simplesmente não estar enxergando aquilo ali na escola do tempo todo que os outros colegas estão. Ela vai ter um acesso menor, porque ela vai ter crise de ausência muito frequentes. Eu sei que tem o caso da criança, por exemplo, às vezes a síndrome, a crise epilética não tem um sintoma motor. Então, se ela tiver uma crise epilética que afeta só uma área, por exemplo, a área da leitura, ela vai ter aquela dislexia ali de forma intermitente, enquanto estiver tendo aquela crise. E não vai saber que está tendo a crise por não ter sintoma motor, se a crise não se tornar tônico-clônica, né? Mas, realmente, eu acho que seria interessante investigar de que formas a epilepsia causaria esse atraso no desenvolvimento. Alguma outra coisa? Muito bom, eu tô de cara mesmo, tô altas viagens aqui. Muito boa explicação. Obrigada. Quem gostou, pode falar. Além de ter sido ótima a apresentação, tipo, é uma coisa que a gente não vê tanto a explicação de como que acontece, como, assim, tomar as providências, a conduta, né? Então, achei bem importante ter essa discussão. Muito obrigada. Tomara que o vídeo continue gravando mesmo na internet tendo caído. Eu acho que continua. Letícia, foi muito bom, sério. Deu para aprender muito. Muita coisa que, igual a Luísa falou, muita coisa que a gente não tem contato, a gente não sabe, né? Muito bom, sério mesmo, gostei muito. Exatamente. Não é uma coisa que a gente está habituada, assim, sabe, a ver, a gente não vê muito, sei lá, tipo, eu, pelo menos, que gosto desses temas, assim, nunca tinha parado para ler mais sobre, sabe, é uma coisa muito relevante. Igual a Gabi falou, não sei se foi a Gabi ou a Luísa, tem coisas a serem feitas, sabe? Igual a questão que você falou da fonte e tal, e isso é uma coisa a se pensar, né? Achei muito boa, sério, parabéns. Ficou perfeita, amei. Obrigada, gente. Eu também tenho só elogios para fazer. Nossa, fiquei encantada com a apresentação. E eu amei a abordagem que você fez esse final, assim, fechou com chave de ouro, da importância da gente olhar para o paciente, né, o tempo todo. Porque é o que a gente vê muito, acho que a gente vê pouco sobre dislexia, por exemplo, justamente por serem abordagens muito automáticas, né? Igual você falou, medicamento, então a pessoa, assim, chega com um sintoma, um relato e já pronto, define um diagnóstico e não quer nem saber. Então, assim, gostei muito, parabéns, foi muito bom. Foi a primeira coisa que eu pensei também, terceiro caso clínico, qual tipo de dislexia que é? Foi direto, assim, sabe? Foi importante ter essa investigação maior, né? Gente, eu fico feliz que vocês gostaram. Eu tô podendo falar disso depois de muito tempo estudando isso só dos cantos, sem ser para faculdade, é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que realmente tem essa relevância, né? Então, tô feliz que vocês gostaram. Foi ótimo, muito obrigada. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, vou parar aqui de gravar. Deixa eu parar a apresentação. Eu acho que tem outra pessoa gravando. Talvez. Porque aqui a reunião está sendo gravada. Tá mesmo. Só que não aparece para mim. E não fala quem é.